A paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus amigos e irmãos, irmãos em Cristo Jesus e amigos que sempre estão me acompanhando, vendo as instruções da palavra de Deus. Quero nesse momento aqui convidar você para um esclarecimento diante de um assunto pouco explicado. Estou forçando muito a garganta, mas eu tenho que pregar. Que Deus tenha misericórdia de mim e me dê graça. Quero levar para vocês esse assunto pouco explicado para os demais. Gente, eu tive uma informação de uma pessoa que falou comigo dizendo que estava vendo o falecido dela. Ela disse para mim: olha, Wellington, eu estou vendo fulano, já tinha morrido. E ela é da fé. Ela é da fé. Eu disse a ela: você sabe que isso não é verdade. É mais uma investida do diabo no engano, para perturbar, para enganar as pessoas, com as suas astutas ciladas. Você conhece a palavra e sabe que isso não procede. Você tem que crer na palavra. Ela disse: eu sei, Wellington, mas eu fico com medo, eu estou vendo e tal. Eu disse: esse é o propósito da ação dos espíritos malignos, levar você a ter essa visão como se fosse real, vendo, não é, a pessoa como se fosse a pessoa. Não é. E tem uma finalidade isso aí: ou perturbar, assombrando, colocando medo, pavor, ou levar você a crer nessa mentira e passar a viver comunicando-se com essa crença de que o morto está ali conversando com você, levando você a uma direção que vai te tirar da verdade de Deus. Crer que o morto está ali falando com você e ser levado à comunicação com o morto, que na verdade não é. Então, gente, eu quero levar um pouco dessa explicação desse assunto para esclarecer muitos que têm essa crença, que vive esse medo e essa comunicação com os mortos. Nós temos que crer na palavra de Deus, irmãos. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus nos ensina que os mortos, os que morrem saindo deste mundo, não permanecem aqui e nem têm contato com ninguém. Mas, irmão Wellington, e se eu disser ao Senhor que eu já vi os mortos, eu converso com os mortos, eu não vou duvidar de você. Uma vez eu estava evangelizando um cidadão que tinha essa doutrina, que tinha essa crença. Dentro do espiritismo e outros segmentos religiosos, ensinam isso, que os mortos permanecem aqui, se comunicam com as pessoas, se vingam, busca orientação, comunicação com as pessoas, orientando as pessoas a fazer isso, aquilo e aquilo outro.
A doutrina budista ensina isso, Seishenoe, e outras doutrinas espíritas, doutrinas orientais, principalmente as religiões orientais, têm essa ideia, esse princípio. Porque eles dizem, ensinam, como também no Espiritismo, a doutrina do karma. O que é a doutrina do karma? É a pessoa viver várias vidas para cumprir o karma, que é reparação da sua culpa, onde as pessoas têm que ter várias vidas para poder pagar a sua culpa diante de várias vidas com o sofrimento da vida que tem. Por exemplo, o ensino doutrinário Seishenoe ensina que se uma pessoa nasce paralítica, isso é o karma que ela está pagando da reparação dos pecados de outra vida. E aí vai. E a doutrina que ensina esse conceito, Espiritismo, as doutrinas budistas, Seishenoe, as doutrinas orientais, elas ensinam que o espírito do falecido, a pessoa que morre, ela fica vagando no espaço para ser doutrinada. Outros conceitos doutrinários ensinam que as pessoas ficam nesse mundo presas, seus espíritos, porque estão sendo doutrinados, não é? Deixa eu aqui mandar um bom dia aí para o senhor, meu irmão Adinaldo Nogueira, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos de ensino, vamos de instrução, vamos aprender lições espirituais nesta manhã de sábado, amém? Meu irmão Adinaldo Nogueira, isso é o importante que nós temos que ter, é estar sendo instruído, esclarecido, com assuntos que a palavra de Deus nos informa, para que a gente conheça a verdade, diante de tantas mentiras que o povo vive em nome de Deus. Então, vamos lá. As pessoas entendem que podem conversar com os mortos, que os mortos aparecem aos vivos, que os mortos estão assombrando, se vingando, perturbando os vivos, né? Inclusive doutrinas espíritas, doutrinas orientais ensinam isso, porque os mortos ainda não cumpriram o seu tempo, sua missão, e estão vivendo karma para a reparação do seu erro, para serem doutrinados até ir para a perfeição. Só que isso é mentira do diabo. Não procede com a verdade de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Jó capítulo 7. Estamos aqui aprendendo sobre isso. A realidade daqueles que morrem. Não ficam aqui neste mundo. Nem se comunica com ninguém. Nem tampouco vem se vingar nem assombrar ninguém. Jó capítulo 7 diz assim. Versículo 8 ao versículo 9. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, presta atenção na palavra. Presta atenção, Jó capítulo 7, versículo 8, que diz: tal como as nuvens se desfaz e passa, ela não volta mais, vem outras. Elas passam. Aí Jó vai dizer: aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, ou seja, voltar neste mundo. Versículo 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Sua casa, sua vida aqui,
sua família, aonde ele viveu. Nunca mais voltará. Vamos ler também Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, pereceram, e não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão está aqui se referindo à vida aqui, neste mundo, não à eternidade. Porque, principalmente os adeptos dos adventistas do sétimo dia e da sociedade Torre de Vigia, pegam esse texto para dizer que a alma morre, que o ser real não existe mais. Só que esse texto aqui não se refere à eternidade, se refere à existência aqui neste mundo, não à existência do homem na eternidade. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no assunto que eu estou trazendo aqui, de que aqueles que morrem saindo, o que é a morte? Primeiro a gente tem que entender o que é a morte, não é? A morte não é uma evaporação. A morte não é a extinção. A pessoa deixou de existir, acabou. Não tem mais existência dessa pessoa. Quando a Bíblia fala de morte, não fala nesse sentido de extinção, de evaporação. Palavra morte quer dizer separação. Como é que eu sei disso, irmão Hélio? Como é que o senhor dá essa explicação? Pela Bíblia. Quando Deus disse a Adão, se ele comesse da árvore que não era para comer, do fruto, ele morreria? Deus não estava falando que Adão ia deixar de existir. A morte ali que Deus falou para Adão era a separação da comunhão e da vida abençoada com Deus. Adão comeu, pecou, desobedeceu, não seguiu a palavra de Deus. Aconteceu o que Deus disse a Adão. Aconteceu o que Deus disse a Adão. Adão morreu. A morte de Adão aqui não foi no sentido de extinção. A morte de Adão aqui foi no sentido da separação. Perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a vida com Deus. Adão morreu. Adão não deixou de existir. Adão não foi para uma extinção. Essa é a morte que Deus fala. Separação. A partir daí também houve a consequência da morte física. A primeira morte espiritual foi o homem separado de Deus, entrou em juízo, em condenação, em maldição por causa do pecado. Essa foi a morte espiritual que Deus advertiu a Adão que ele ia morrer, separar, perder a comunhão com Deus, porque quem peca contra Deus não tem comunhão com ele. O pecado separa-nos de Deus. A partir daí, Deus também agora aplica a sentença pela causa do pecado, da condenação, da morte do corpo. Aí Deus agora diz a Adão, porquanto és pó, ao pó tornarás. Deus estava dizendo a Adão que aquela matéria voltaria ao pó, ele morreria. Não era que ele deixaria de existir. E o que é a morte do corpo? A saída do homem deste mundo. Morte é separação. O homem é separado desta vida. E a morte do corpo não é a extinção. É a saída deste mundo. Hebreus 9, 27. Fala da morte do corpo. Após a morte segue ao
juízo. Como Deus ordenou o homem viver uma só vez depois da morte, ter só uma vida depois da morte, seguir o juízo, não ser extinto, não deixar de existir. Vamos ler como está escrito lá em Hebreus, para a gente estar aprendendo com segurança na palavra e pela palavra. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte segue o juízo. Outra coisa a gente aprende aqui, que não há várias vidas para o homem viver, morrer. A vida é singular, não é plural. O homem só morre deste mundo aqui uma vez. A morte física é uma só. Porque o homem não vai viver duas vezes fisicamente neste mundo. Reencarnação é uma mentira do diabo. Não procede dentro da verdade de Deus essa doutrina. Então, vamos deixar esse assunto para depois, porque agora vamos tratar da questão de espíritos que estão assombrando o povo, que muitos estão entendendo que é os mortos, mas os mortos não voltam neste mundo. A Bíblia diz que depois da morte segue ao juízo. A morte é a tirada do homem desta vida. É uma das sentenças do pecado. E Salomão vai dizer que aquele que morre não tem mais parte nesta vida. Salomão está falando da vida humana aqui. Depois que sai dela, não tem mais ciência, não tem mais contato, não tem mais parte. Aquele que morre não tem mais conhecimento do que aqui está acontecendo. Não tem mais parte nenhuma nesta vida, porque ele não voltará mais aqui. Quem morre não volta mais nesta vida. E lá em Jó capítulo 7, que nós lemos, no versículo 8 e o 9, Jó vai dizer: os olhos do que agora me veem não me verão mais, porque não voltarei mais aqui. Versículo 9, Jó diz: assim como a nuvem se desfaz, também aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nem voltará jamais à sua casa, aonde ele viveu aqui. Ele jamais voltará. Eu creio na palavra de Deus. Aquele que volta, que desce à sepultura. Diz a palavra de Deus, Eclesiastes 12, 7. Que aquele que morre não fica extinto, não evapora-se. A matéria do qual é formado o corpo, que foi formado da terra, volta para a terra. O espiritual, o corpo e alma, que é o ser espiritual que habita no corpo, não vai ser extinto. Volta para Deus. Por quê? Porque ele é um ser criado. Tem a consciência de existência. É um ser pessoal que não tem fim. Volta para Deus. Para quê? Para receber a sentença pelo seu pecado ou a salvação pela escolha em Jesus para ser livre do pecado. Porque os que morrem sem Jesus vai para uma eternidade sem Deus. Os que morrem em Cristo vai para a eternidade com Deus. Então a Bíblia diz que o corpo, a matéria onde habita o ser real, com a morte, a separação da alma e da alma do corpo. Porque Tiago vai dizer que o corpo sem a alma está morto. É isso que acontece na morte. É a saída da alma do corpo. O corpo desce à terra de onde veio. E o ser espiritual volta para Deus. Para ir dentre um de dois destinos. Ou descanso para a vida eterna, ou tormento para a condenação eterna. Esta é a verdade que nos revela a palavra de Deus.
Então, os mortos não são extintos e nem voltam mais neste mundo. Aquele que morre está reservado em uma dimensão, em um lugar espiritual, para o juízo eterno, condenação, ou para a vida eterna, salvação. Agora explique, irmão Wellington, quem é que está aqui assombrando? Eu estava evangelizando o cidadão. Ele disse a mim, olha, o senhor disse que os mortos não voltam. E se eu disser ao senhor que eu estou conversando, eu converso com a minha mulher que já morreu. Eu digo, não vou dizer que o senhor não está vendo ela. O senhor vê a sua esposa. O senhor conversa com aquela visão que o senhor está vendo da sua esposa. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Não é a sua esposa. Eu quero que o senhor me dê a oportunidade para que eu possa lhe explicar e levar a verdade de Deus. Que é ela que vai trabalhar, iluminando a sua mente. Ele disse, tudo bem, irmão, pode falar. Eu digo, vem cá. O senhor está me dizendo que vê a sua esposa, correto? Mas o que o senhor vê não é a verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor já foi para algum circo? O senhor conhece os truques de mágica? Ele disse, conheço. É verdade aquilo ali? Ou é ilusão na mente? Ele disse, é ilusão da mente. E eu disse a ele, o senhor já viu um truque de mágica, onde o mágico coloca uma mulher deitada numa caixa, e ele serra a caixa, e divide a mulher em duas? A mulher foi serrada ali ou não? Na visão do público, foi. Mas na verdade, ela foi serrada? Ele disse, não, ali é um truque. Pronto, muito bom. Quero informar o senhor que esse é o truque que o diabo está fazendo com o senhor. Ele é o maior ilusionista do mundo. Ele trabalha na mente da humanidade, mostrando algo parecendo verdade, mas não é verdade, é mentira. Então essa visão que o senhor está tendo da sua esposa, não é verdade, não é a sua esposa. Isso é o diabo dando essa visão no seu consciente, imitando a voz da sua esposa, para o senhor ter comunicação com espíritos enganadores, para o senhor ficar preso nessa mentira e não dar ouvido à verdade de Deus. Porque a verdade é, aqueles que morrem não voltam mais. E se alguém está vendo algum ente querido, cuidado, é demônio. Porque na terra, os únicos espíritos que estão operando na humanidade é os espíritos enganadores das trevas, Satanás e os demônios, e o Espírito Santo. Fora desses, não tem outro. Os espíritos dos mortos não estão aqui. Se tem alguém sendo assombrado, vendo algum morto, não é o morto. É a ação do diabo na mente, para você ver a imagem do falecido e os demônios perturbando você. Muita gente dentro dos centros espíritas, tendo comunicação com os mortos, ouvindo e falando com os mortos, que é uma prática que Deus abomina e reprova, onde Deus proíbe o povo de não comunicar-se com o morto, porque na verdade não é o morto, você está se dirigindo a demônios, recebendo instruções de demônios para viver na mentira e nunca vai chegar a Deus, tais que vivem dentro desses conceitos, porque Deus proíbe. Aconteceu isso com Saul, um rei de Israel, conhecendo a ordem de Deus, a palavra de Deus, o que Deus proibia, que não se consultasse com morto, que não buscasse feiticeiras, nem tais que vivem invocando e fazendo mágica, consultando mortos. Mas Saul é o exemplo de um rebelde, transgressor, incrédulo, desobediente a Deus. Saul queria conversar com Samuel, que era o conselheiro dos reis, o profeta.
Samuel já tinha morrido. Mas Saul não deu ouvido à palavra de Deus. Ele queria ouvir o que ele queria. E para isso, ele foi seguir uma direção contrária à palavra. Saul foi buscar uma feiticeira. Foi buscar uma sessão espírita para se comunicar com o espírito de Samuel. Só que a palavra de Deus ensina que os mortos não voltam. Por isso que Deus orienta a não se consultar com o morto, porque ali não é o morto, é demônio. Porque se ele não volta, quem é que está falando ali? É demônio. Então, Saul não deu ouvido à palavra de Deus. Foi se consultar numa sessão espírita, aonde se prostrou a um demônio e adorou a um demônio, conversando com o demônio, pensando que era Samuel. Porque o texto, alguns irmãos que estudam a Bíblia sem examiná-la, diz que realmente Saul falou com Samuel, só que não. O próprio texto vai dizer, entendendo, ele entendeu que era Samuel. É o que muitos fazem dentro das sessões espíritas. Entendem e pensam que é os seus entes queridos a quem estão falando e conversando. Só que não, é demônios. Usando a voz, porque os demônios, ele imita a voz do falecido. Eles podem interagir neste mundo com suas ações. Ele traz lembrança do falecido, porque tem demônios que acompanham a vida da pessoa de pequeno até a morte. E ele conhece tudo da pessoa. E ele revela aqueles que estão dentro dos centros espíritas, pensando que é o falecido, justamente para, com esse detalhe, enganar as pessoas. Só que não é o falecido. A palavra de Deus é verdade. E não volta. Saul não conversou com Samuel. Ele entendeu que era Samuel. O texto diz isso. 1 Samuel 28, 14. E Saul pergunta à mulher, que diz que tinha um espírito lá. E Saul diz, como é ele? Como é a sua figura? E a mulher diz, ele vem subindo, um ancião, está envolto numa capa. E aí, com essa mentira, Saul entendeu que era Samuel. O texto vai dizer, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Diante de quem? Diante de um demônio, irmão. Diante de um espírito maligno, pensando ele, entendendo ele que era Samuel. Está entendendo isso? É o que faz as pessoas dentro das sessões espíritas. Entendem que é o falecido, porque a voz é do falecido, que aquele espírito toma aquele cavalo que ele usa como mediador, como mediúnico, para falar na boca dele, que é o instrumento do diabo mediúnico, aonde os demônios usam para falar, porque o demônio tem contato nesse mundo, usando as pessoas, está entendendo? E aí as pessoas entendem que é o falecido, e aí vão viver esse ensino, servindo a demônio, conversando com o demônio, espírito maligno, vivendo na mentira, no pecado contra Deus, não dão ouvido à verdade, porque estão levados pela emoção, o sentimento de que o seu ente querido está ali conversando com ele. Meu irmão, a palavra diz que aqueles que morrem, que descem à sepultura, jamais voltam a subir. Creia nessa verdade. Se você está vendo algum espírito de falecido, se você está sendo assombrado, está tendo visão, está aparecendo a você, o teu ente querido não é o teu ente querido. Creia nisso. Repreenda para que você não entre em perturbação e não entre em maldição cada vez mais. Repreenda esse espírito enganador que está fazendo você ter a visão da imagem do teu falecido. Não é ele.
A palavra de Deus é verdade, irmão. Creia na verdade. Essa pessoa que disse a mim que estava vendo falecido e estava tendo até medo, eu disse a ela, repreenda em nome de Jesus, porque é um espírito maligno trazendo a você essa visão, para lhe assustar, para lhe perturbar e para levar você a viver nessa mentira, pensando que é o seu ente querido. Irmãos, se você crê, amém, será bem-aventurado. Mas se você não crê, amém também. Continuará em maldição. Você tem a escolha. Eu não posso forçar e nem obrigar você a crer. O meu trabalho é esse, esclarecer com a palavra de Deus, que é a luz que ilumina o nosso entendimento para conhecer as verdades espirituais, por onde muitos estão sendo enganados por doutrina de demônios. Então, essa é a verdade. Depois da morte, segue ao juízo. Nem volta mais aqui, nem é extinto. Continua existindo, mas não mais aqui neste mundo. Ou na eternidade sem Deus, ou na eternidade com Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos, sempre levando a verdade que liberta, o esclarecimento da palavra de Deus, para vos dar o conhecimento das verdades espirituais de Deus, por onde o povo tem sido levado pelo engano, por muitos ensinos heréticos, doutrina de demônios, conceitos que são formados em relação à verdade espiritual, que não condiz com aquilo que Deus nos revela. Porém, creia na verdade de Deus, a palavra de Deus, para que você seja bem-aventurado. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando, que você creia na verdade, repreenda essa visão que você está tendo, desse ente querido, essas vozes que você está ouvindo, essa perturbação que você está tendo mentalmente, vendo coisas, ouvindo vozes, isso tudo é ação do diabo na mente do homem, para perturbá-lo e tirar a paz. Mas em nome de Jesus, creia na palavra, use o poder de Deus, que Jesus nos autorizou a usar, no nome dele, expulsar demônios, repreender o mal. Crendo nele, estando na palavra dele, você tem a autoridade de usar o nome dele, que é o poder, para neutralizar toda a ação do diabo. Amém? Faça isso. Você que está sendo perturbado com visão, você que está sendo perturbado com vozes, alucinações, vendo aparições de mortos, não se deixe levar ao medo. Creia na palavra de Deus. Saiba que Jesus contempla a tua fé. Use a palavra de Deus no seu viver com fé. Repreenda essa perturbação em nome de Jesus. E o Senhor vai neutralizar toda a ação do diabo na tua mente, na tua vida e no teu viver. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz.